hoje a gente entra nesse tema aqui. A gente muda de abordagem, muda quase radicalmente de abordagem e passa a trabalhar com esse segundo autor, que é o Thomas Kuhn. A estrutura da aula é mais ou menos essa. Vou fazer uma pequena introdução ao tema. Nós estamos considerando um livro do Thomas Kuhn, que se chama A Estrutura das Revoluções Científicas, publicado originalmente em 1962, como parte da Enciclopédia da Ciência Unificada, Enciclopédia Internacional da Ciência Unificada. Como eu mencionei antes para vocês, o pessoal do Círculo de Viena concebeu essa enciclopédia para conter todo o conhecimento humano e já a segunda geração do Círculo de Viena convidou Thomas Kuhn para contribuir com um verbete para essa enciclopédia. Kuhn é físico por formação, isso é uma coisa curiosa. Popper também é físico por formação. Quer dizer, são dois grandes físicos, enfim, grandes conhecedores de uma teoria, de uma ciência bastante consagrada, em relação à qual até se diz que a economia tem inveja. A economia teria uma certa inveja da física, e aí a associação é com o conceito clássico de Freud, é uma interpretação psicanalítica, enfim, que o pessoal diz. E, no entanto, eles estão preocupados com filosofia da ciência, então é uma coisa interessante. Essa primeira edição da Estrutura das Revoluções Científicas foi publicada em 62, como parte dessa enciclopédia. Bom, deixa eu dar primeiro uma noção geral da perspectiva de Thomas Kuhn, para depois entrar nos detalhes, tá? Então, mais ou menos aquele esquema que eu vou seguir, mas sem muita, de uma forma não tão organizada assim como a expectativa que poderia ser criada. Então, como é que Kuhn vê o desenvolvimento da ciência? Como a gente vai conversar em seguida, ele tem um papel muito grande para a história da ciência, né? Ele tem um capítulo que chama Um Papel para a História. Portanto, a ciência é produzida num determinado contexto social e histórico, coisa que para Popper não pode passar ao largo disso. Ao contrário, ele está falando de ciência independentemente de contexto, de momento histórico, etc. Mas Thomas Kuhn não. Eu ainda não encontrei a forma ideal de desenhar isso, talvez porque me falte o talento necessário, mas a ideia é o seguinte: no início, em cada campo particular da ciência, existe aquilo que Thomas Kuhn chama de pré-ciência. Que é isso? Um conjunto vasto, né, de teorias tentando explicar o fenômeno que é objeto daquela ciência. Então, ele dá vários exemplos disso, depois a gente vai falar minimamente sobre alguns deles, né? Então, no campo da mecânica, no campo da ótica, no campo da astronomia, da biologia, etc. Então, esse momento da pré-história, ou da pré-ciência, né, da pré-história da ciência ou da pré-ciência, não existe uma teoria, um sistema teórico hegemônico, né? Num determinado momento, o pessoal começa a... Uma dessas teorias, ou a combinação de duas ou mais delas, começa a conquistar essa hegemonia, começa a se tornar dominante naquele campo. Esta passa a ser a interpretação mais aceita, melhor aceita daquele campo. Então, aqui existe a passagem da pré-ciência para a ciência normal. Essa ciência normal é definida pela vigência de um determinado paradigma, né?
uma determinada concepção, mais do que uma concepção teórica, o paradigma inclui teorias, mas ele é mais do que teorias. Por exemplo, os métodos favoritos para observar a realidade empírica a partir dessa teoria. Ele inclui isso, mas inclui mais coisas, nós vamos conversar melhor sobre isso. Mas esse momento é um momento em que os cientistas já não têm todas aquelas discussões que existiam naquele campo na pré-ciência. No prefácio do livro, Thomas Kuhn diz que ele começou a observar que as ciências físicas não tinham aquele nível de desacordo sobre fundamentos que caracterizava as ciências sociais, né? Então, ele diz que ele percebia um grande contraste nesse sentido e que isso o incentivou a pesquisar melhor essas coisas. Quer dizer, pesquisar melhor como é que essas discussões que ele diz que são endêmicas nas ciências sociais, as discussões sobre os seus fundamentos, né, inclusive seus fundamentos do ponto de vista da concepção de mundo que está por trás delas. Então, ele considera que, neste momento, quando a ciência faz essa passagem aqui, ela deixa de... ela ganha foco, né? Os problemas são definidos de uma forma mais precisa, né? E os cientistas, numa imagem bem interessante que ele usa em relação a isso, os cientistas passam a se ocupar da resolução de quebra-cabeças. Puzzles, né? Termo em inglês. Então, vocês sabem o que é um quebra-cabeças, né? Vocês provavelmente na infância, ou eventualmente até agora, já fizeram aqueles quebra-cabeças de montar, né? Já ocuparam a sala de jantar, eventualmente, com aquele quebra-cabeça que demora, e vai ficando mais sofisticado, demorava semanas, às vezes meses, para conseguir completar aquela figura, né? Então, é mais ou menos essa imagem que o Thomas Kuhn usa para caracterizar a atividade dos cientistas num momento de ciência normal. Eles se dedicam a resolver esses quebra-cabeças. Então, esses quebra-cabeças são o quê? São problemas, né, que estão diretamente ligados àquele campo da ciência e que têm uma solução que os membros daquela comunidade científica devem encontrar, né? Então, mais adiante, a gente pode voltar sobre isso, ele fala assim, tem uma solução assegurada. Uma determinada solução que deve ser encontrada. Tá? Bom, ainda nesse desenvolvimento, num determinado momento, o campo da ciência começa a apresentar certos problemas. Alguma coisa assim que está sugerindo que o paradigma está quebrado, está craquelado, assim, né? Então, esse é um momento de crise e revolução científica. Nesse momento, os cientistas começam a observar as anomalias que aquele paradigma era incapaz de resolver. Seja até do ponto de vista prático, né? Então, por exemplo, a concepção anterior a Copérnico, né? Ptolomeu, por exemplo, do sistema solar, né? Do sistema das estrelas, do céu, do sistema geocêntrico, criava problemas do ponto de vista de adaptação de um calendário conveniente. O calendário juliano, que existia antes do calendário gregoriano, tinha um problema ele criava uma discrepância a cada 128 anos, por exemplo, né? Tinha um problema que você perdia um ano na contabilidade. Depois que veio Copérnico, aliás, e por influência dele, foi foi adotado, no início com alguma resistência em alguns países, sobre todos os países afetados pela Reforma Protestante,
foi adotado o calendário gregoriano, que também não é perfeito, tem uma perda, mas é uma perda a cada 3.000 anos, então até lá dá para resolver, né? Portanto, inclusive do ponto de vista prático, essas anomalias começam a afetar aquele campo da ciência. Então, esse é um momento de grande insegurança profissional. Um momento em que passam a aparecer diferentes versões da teoria paradigmática. Ela não é tão monolítica, né? Ela começa a vazar por vários lados e começam a aparecer diferentes versões tentando consertar o problema. É uma longa história, a gente vai voltar para ela, mas o fato é que, num determinado momento, uma dessas versões, ou uma nova teoria que combina alguma dessas versões, passa a novamente ter hegemonia dentro daquele campo. Então, a gente tem uma outra teoria paradigmática e um novo momento de ciência normal com essas mesmas características aqui. Então, se aqui é paradigma 1, aqui é paradigma 2. Se aqui é ciência normal, passa a ser ciência normal 1 e ciência normal 2. E o processo tende a se repetir indefinidamente, talvez. Então, Thomas Kuhn era professor, era pesquisador na área de história da ciência. Era físico, como eu disse, e a maioria dos exemplos que ele dá nesse livro são exemplos da física, e ele usa, quer dizer, ele interpreta essa história, mas também da química, da biologia, etc. e tal, a partir dessa visão aqui. Esse esquemão, eu acho que ajuda um pouco a fixar o geralzão da coisa, como se diz, em relação à perspectiva de Thomas Kuhn. Se vocês reproduzirem isso em prova, não vai valer absolutamente nada. Mas, do ponto de vista mnemônico, aí, de gravar, de perceber um certo conjunto, acho que isso é interessante. Tá? Bom, então, podemos voltar agora, feito isso, podemos voltar agora a esse esquema aqui da aula. Acho que é interessante falar um pouco como a gente fez em relação a Popper, sobre as influências sobre Thomas Kuhn, né? De onde ele tirou a inspiração para escrever essas coisas. E ele conta isso muito bem no prefácio, que eu não xeroquei, mas se vocês tiverem curiosidade, vocês podem ir lá e verificar. E uma coisa que ele estuda bastante ele vai fazer um estágio em Harvard, em que ele estuda bastante o que se chama de dois programas de pesquisa dentro da psicologia. Primeiro, um francês chamado Piaget. É um grande nome aí da pedagogia. Ele estudou o que ele chama de psicologia do desenvolvimento, que não tem nada a ver com não é parecido com a economia do desenvolvimento, porque é o desenvolvimento humano. Então, são as etapas, desde bebê, como é que as pessoas vão aprendendo. Ele estava preocupado com o aprendizado, né? Como é que as pessoas aprendem, né? Que fases elas percorrem nesse aprendizado. E uma outra influência grande no campo da psicologia foi uma corrente dentro da psicologia chamada de Gestalt, aí uma corrente alemã da psicologia. O foco a Gestalt está preocupado com a percepção. Como é que a percepção, inclusive percepção física dos objetos, se dá? E ela tem conclusões interessantíssimas sobre isso. Talvez vocês já tenham feito algum
algum teste de seleção para estágio, por exemplo, em que foi utilizado um método baseado nessa corrente aí. Não sei se vocês já fizeram isso. Vocês veem certas figuras e tem umas frases para completar. Eu acho que meu maior desejo é, meu temor é. Aí você vê essa figura e tenta, e escreve, completa a frase de acordo com o que aquela figura te sugere. Qual que é a ideia? A ideia é que na hora que você completa as frases, você põe para fora a sua personalidade, a sua percepção de como as coisas, o que as figuras dizem, né? Como é que esse teste era feito originalmente? Eu não sei se mudou muito hoje em dia. Com manchas de tinta. Eles simplesmente derrubavam tinta num papel e aí a tinta formava certas figuras, cada pessoa enxergava livremente a figura e ela dizia o que ela via naquela figura. É mais ou menos, mal comparando, como você ficar olhando para as nuvens e tentar dizer o que você está vendo nas nuvens. Qual é a ideia por trás, né? Qual é a concepção por trás? É que os elementos de uma figura não são suficientes. Quer dizer, as pessoas percebem uma figura a partir de uma forma, né? Gestalt quer dizer forma, de um todo, né? Então, a perspectiva é chamada de uma perspectiva holista, porque ela se preocupa com... porque ela privilegia e diz que as pessoas privilegiam, na sua percepção, o conjunto todo. Acho que a coisa mais fácil de mostrar isso é mostrar gestalticamente. Então, vou mostrar umas figuras para vocês, vocês vão perceber o que a gente está querendo dizer. Esse é um livro de introdução à economia do Samuelson. Esse é o livro talvez mais lido, mais usado nos cursos de introdução à economia. E segundo eu fui informada, posso estar enganado, eles tinham mudado de livro de introdução e acabaram voltando para o Samuelson. Bom, então esse é o primeiro capítulo do livro do Samuelson. E nesse primeiro capítulo, como costuma acontecer, Samuelson faz algumas considerações de natureza metodológica. E aqui ele tem essa preocupação de discutir a questão da forma. Ele não cita, não dá esse nome aos bois, mas o Gestalt. Então, o que vocês enxergam aqui? Pato ou coelho? Os dois. Podem enxergar os dois. Mas, à primeira vista, podem enxergar um e aí alguém diz, não, mas é também um coelho. Ah, é verdade, olhando, pensando melhor, é um coelho ou vice-versa, tá? Então, esse é um exemplo seguinte, os elementos são absolutamente idênticos. No entanto, a percepção do todo pode variar, né? Mas tem outros exemplos. Então, a ideia, por exemplo, de uma revolução científica é essa, quer dizer, você está olhando um determinado problema que você quer tratar cientificamente, objeto, de um ângulo, na hora que, de repente, você pode ter aquele clique e perceber o mesmo problema, independente dos elementos que estão ali presentes, de uma outra forma. Mas está muito ligada à visão, no sentido físico mesmo, tá? Não sei como seria no caso dos não videntes, né? Alguém não viu as duas pessoas se olhando? Porque é o seguinte, às vezes essa mudança de percepção, ela é feita com muita dificuldade. As pessoas têm dificuldade de ver uma outra forma, de enxergar aquilo de uma outra forma. Sobretudo se elas foram criadas pensando naquele tipo de coisa como de uma determinada forma. Elas têm dificuldade de mudar de forma de perceber. Aqui é uma maneira mais fácil de ver as duas pessoas se olhando, tá? Bom, essa daqui está no livro, por exemplo, do Rubem Alves, que eu mencionei para você. E aqui é o seguinte, quem está enxergando a moça? Quem está enxergando a velha? Menos gente enxerga a velha. Você não enxerga a moça, é isso? Mais gente não está conseguindo enxergar a moça? O queixo da velha é o colar, é o colo da moça. E a boca é o colar. E o nariz dela é o... Aí o nariz é a lateral do rosto.
A moça está olhando meio para o fundo. Ah, tá. Então, é esse mesmo tá? É assim que tipo, eureka, finalmente eu vi, né? É que caracteriza a Revolução Científica. Então, nós tivemos aqui um exemplo bom de uma revolução científica que é analisada do ponto de vista da Gestalt. Tá? Tem outros. Vocês querem ver mais? Qual das duas figuras é menor? A impressão é uma, mas a verdade não é. Caveira ou moça no espelho? Tá, claro, os dois, mas é porque o título já está dizendo, né? A ideia é que se não tivesse essa indicação, essa eu acho muito interessante. Na varanda ou no terraço? Vejam se conseguem perceber duas maneiras diferentes de enxergar essa mesma figura. Tá? Como que se associa este contexto de revolução científica com uma ilusão de ótica? O que, na Revolução Científica, é uma metáfora, vamos dizer, mas você pode dizer, uma analogia, você pode dizer assim, olha, as pessoas num determinado momento, perceberam que elas eram vítimas de uma ilusão de ótica. Que aquilo que eles estavam vendo como uma teoria correta, adequada e tal, não era a teoria correta e adequada. Então, por exemplo, pensa na revolução do Einstein, na teoria da relatividade. O que isso representou em termos de mudança de concepção de mundo? Né? Você estava vendo o espaço absoluto, de repente você introduz uma terceira dimensão e enxerga as mesmas coisas de uma maneira totalmente diferente. Então, é uma ilusão de ótica, mas, é claro, num sentido ampliado. Então, voltando aqui para as influências. Então, a influência da psicologia foi bastante grande nessas leituras que Thomas Kuhn fez. E aí, a influência da chamada nova historiografia. Cujo principal expoente é um historiador francês, teórico da história francesa, chamado Poiret. O que é essa ideia da nova historiografia? Ela contesta a velha historiografia, né, que diz que a história é simplesmente vamos dizer, se fosse um depósito de sequências de fatos, cronologias, figuras ilustres, anedotas até, né? Então, essa concepção da história era muito forte até o surgimento desse Poiret já no século XX. E o Poiret vem dizer o seguinte, não, a história precisa ser entendida como uma coisa diferente disso. Ela precisa ser entendida como, por exemplo, um pesquisador precisa ver se existe um sentido na história. Né? Quais são os padrões, até que ponto ela se repete, em que ela muda, etc. e tal. Transplantada essa noção para a história da ciência, de que o Thomas Kuhn era pesquisador, a grande crítica que o Kuhn faz é que é a concepção muito corrente até hoje de que o crescimento da ciência, o desenvolvimento da ciência se dá por acumulação, ou seja, mais e mais descobertas são feitas e o edifício da ciência vai crescendo e um belo dia ele vai atingir o céu. Então, essa concepção, né, então cada cientista vai lá, põe um tijolinho, põe outro tijolinho, etc. Aquele edifício está subindo, que beleza, vai chegar no céu. Tá? Então, essa crítica que Thomas Kuhn faz a essa concepção. Quando ele diz, por exemplo, às vezes as teorias que se sucedem, elas não são meros avanços, às vezes não, com frequência,
mas elas contestam radicalmente a visão da teoria anterior. A concepção, as noções, até os elementos podem estar lá presentes de alguma forma, mas num contexto totalmente diferente. Portanto, não existe esse edifício da ciência. Muitas vezes os avanços só são possíveis porque se faz terra arrasada das concepções anteriores e se erige todo um sistema teórico novo, baseado em outras suposições, etc. Mais adiante no curso, sobretudo quando a gente falar sobre retórica, a gente vai ver um pouco como é que essa concepção, né, de história está presente na história da economia também. Então é assim, o presente, ele incorporou, o presente da disciplina incorporou todos os avanços do passado e se livrou dos erros. Então, se a gente quer conhecer o que é a economia, a gente tem que estudar o último livro-texto, os últimos textos escritos por economistas, porque eles já se libertaram de toda herança negativa do passado e só preservaram aquilo que o passado tinha de melhor. Né? Então, esse tipo de concepção que Thomas Kuhn e os seus, aqueles que adotaram seu método no campo da economia, vêm questionar.